Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Como é que vocês estão? Estou passando aqui para deixar mais um devocional da parte do Senhor para o coração, né, de cada um. Espero, né, que o Espírito Santo vá de encontro com cada um, e fale melhor a cada coração. Este canal, né, foi criado no coração do Senhor. Este canal, né, de devocionais é do Senhor, não é da Célia Trindade. Este canal pertence ao Senhor. Este canal é para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, e que vidas venham ser alcançadas através dos devocionais, né? E quem liberta é a palavra. A palavra do Senhor diz lá em João: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem liberta não sou eu, né? Quem liberta é a palavra, né? Eu estou aqui como um vaso nas mãos do Senhor, né? Eu vou estar fazendo aqui uma breve oração, entregando este devocional nas mãos do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero entregar em tuas mãos este momento. Pai, entrega em tuas mãos, Pai, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas iniquidades, os meus maus pensamentos, maus olhares. Pai, e peça ao Senhor perdão, Pai, porque eu reconheço que eu sou falha, eu sou pecadora. Pai, sei que há em mim muitas coisas a serem melhoradas. E eu sei que até a volta do Senhor Jesus eu vou ser, Pai, aperfeiçoada, porque a sua palavra diz, Pai, que eu serei aperfeiçoada até a sua volta. Eu sei que eu sou falha, eu sou pecadora, eu sei que eu sou imperfeita, Pai. Mas eu estou, Pai, aqui na tua disposição. Enquanto eu faço a tua obra, cuida dos meus filhos, cuida do meu esposo, brinda o meu casamento. Pai, enquanto eu faço a tua obra, cuida da minha família, Pai, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai de encontro com essa pessoa que está ouvindo esse devocional. Seja, Pai, um divisor de águas na vida delas. Que essas palavras, Pai, venha penetrar no coração, Pai, dessas pessoas. E que essa palavra venha trazer mudança, arrependimento. E que essas pessoas abram, Pai, o coração e deixem o Senhor fazer morada, Pai. Porque muitas pessoas, muitas vidas se encontram aprisionadas, Pai, no pecado. Ah, Pai, e essas vidas só serão libertas quando permitir o Senhor entrar e fazer morada, porque o Senhor chega e traz liberdade. O Senhor tira, Pai, da prisão aquele que está cativo. Pai, mas digo, Pai, isso espiritualmente, porque há muitas pessoas, Pai, que estão presas, Pai, espiritualmente, presas no pecado, presas na mentira, na inveja, no orgulho, no ego, no eu. E essas pessoas, Pai, precisam, Pai, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, que através desses devocionais vidas venham a ser alcançadas, que corações venham a ser quebrantados e que essas pessoas venham entender, Pai, que a solução que o mundo precisa é Jesus Cristo, que o remédio que o mundo precisa é Jesus. Ele é a cura que a humanidade precisa. Em nome de Jesus, usa minha boca como flecha que acerta o alvo, e que cada palavra que sair da minha boca, Pai, venha de ser, Pai, venha alcançar o alvo ao qual ela foi designada. Em nome de Jesus é o que eu te peço, eu te dou graças. Amém e amém. A gente vai estar lendo aqui em Atos 9. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar-se contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam, espantados, ouviram a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhes, porém o Senhor, vai, e disse-lhe, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levantar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como em umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então aqui a gente, né, pode ver a palavra do Senhor falando sobre Saulo de Tarso. Quem foi Saulo? Saulo foi um perseguidor dos crentes, um perseguidor do povo de Deus. Paulo chegou até os sacerdotes, né, os principais, os líderes, né, daquela época, e pediu carta para prender todos que falassem, que pregassem Jesus Cristo. Ele falou, me dá cartas, que sejam homens ou sejam mulheres, eu vou pegar e eu vou prender. E a gente sabe que Saulo de Tarso era um homem muito cruel, né? Ele era um homem muito ruim, batia, né? Perseguia e até matava o povo de Deus, né? E ali ele queria acabar, né, com o povo que pregava Cristo. E Paulo, para quem conhece a história e para quem não conhece, ele era muito excelente naquilo que ele fazia. Né? Ele se dedicava muito naquilo que ele fazia. Né? E a palavra do Senhor nos relata que Paulo era um homem rico, estudado. Né? Paulo sabia entrar e sair em qualquer lugar. E a gente sabe, né, que ali ele pediu carta, né, para o sacerdote para ir buscar o povo e aprisionar o povo que pregava a palavra de Jesus. Né? Ele estava indo açoitar o povo, né, colocar o povo em cárcere. E ele pediu cartas, como se diz, ele pediu uma autorização para ir prender o povo. E ele conseguiu essa autorização. Né? Paulo sentava no meio dos grandes, né? No meio dos sacerdotes, dos líderes do sacerdócio. Né? E ali, quando ele vai para buscar o povo, né? Para seja homem ou seja mulher, que ele achasse ali no meio do caminho, ele ia prender, ia açoitar, ia jogar em cárcere, né? Não estava olhando se a pessoa tinha família, ele não queria saber, né? Quem era aquela pessoa, né? Ele não queria saber o Deus que aquela pessoa servia. Ele só queria pegar o povo e lançar em cárcere. Ele queria calar a voz do povo, ele perseguia o povo. Só que ele não imaginava que no meio desse caminho ele ia ter um encontro que ia mudar a história dele. Ele não imaginava que no meio do caminho ele ia ter um encontro que ia mudar a vida dele. Da noite para o dia. No instante em que Paulo tem um encontro com Jesus, a vida dele é mudada. E a palavra nos relata que ele estava indo para Damasco e ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai, porque vem uma luz muito poderosa, né? Que é a luz, o brilho de Jesus Cristo, e ele cai, né? E quando ele cai, ele pergunta quem é o Senhor, e ele fala, eu sou aquele a qual você persegue.
Eu sou Jesus Cristo. Ele pergunta: o que você quer de mim? E ele faz: vai para tal cidade, que chegar lá eu vou te mostrar, né, o que você deve fazer. E Saulo indo, né, e ficando 3 dias ali na casa de um discípulo, o Senhor vai e manda Ananias ir de encontro com Saulo. Né? E quando a palavra do Senhor nos relata que fica 3 dias, 3 noites sem comer. Né? E quando Ananias chega até a ele, fala que né, o Senhor mandou ele ir até lá, né? A palavra do Senhor nos relata que quando o Senhor vai falar com Ananias, Ananias fala assim: mas como que eu vou ir até a Paulo? Ele é um homem perigoso, ele tem autoridade para me prender. Então, a fama de Paulo foi espalhada por todo canto. Saulo, né? Ele não era Paulo ainda, ele era Saulo. Ele era famoso por perseguir o povo de Deus. Então aquele profeta temeu, mas o que o Senhor fala com Ananias? Ele é vaso precioso, ele é vaso escolhido para levar a minha palavra. Enquanto o mundo condenava, enquanto o mundo julgava, é perseguidor do crente. É que dali é aquele ao qual joga aqueles que servem ao Senhor na prisão. Aquele dali é contra a palavra de Deus. Enquanto o mundo, né, colocava ali aquela identidade em Paulo, Jesus tinha uma outra identidade: vai ser pregador da minha palavra. Vai levar a minha palavra aos gentios. Vai levar a minha palavra onde ninguém vai poder ir, mas ele vai ir e vai levar a minha palavra. Não deixe o mundo colocar uma identidade em você. A sua identidade é de Cristo. Mas para a sua identidade ser de Cristo, você tem que andar com o Senhor. Porque a sua identidade só não é a identidade de Cristo porque você está longe do caminho do Senhor. Porque você está andando fora do propósito de Deus. Então o mundo vai colocar a identidade que Satanás quer: prostituta, beberrão, drogado, mentiroso, fofoqueiro, invejoso, orgulhoso, briguento. É essa a identidade que o mundo coloca em nós. É essa identidade que, quando a gente estamos longe do caminho do Senhor, a gente é titulado com essa identidade. A identidade que o mundo coloca em nós, mas a nossa identidade não é a identidade que o mundo coloca. A nossa identidade é a identidade de Cristo. Mas para nós termos essa identidade, é necessário a gente morrer para o mundo e viver para Cristo. E para que isso aconteça, é necessário haver confissão de pecados, arrependimento. A gente precisa confessar para Jesus, para o Senhor e para Jesus, né? A gente confessa a Deus em nome do Filho. A gente confessa para o Senhor em nome de Jesus os nossos pecados. A gente tem que arrepender, confessar, né? Orar, pedir perdão e não praticar mais. E começar a ter uma vida em santidade. O nosso coração tem que estar quebrantado diante do Senhor. Porque pedir perdão da boca para fora não adianta. O Senhor, ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós pedimos o perdão verdadeiramente e quando nós não pedimos. Então, para a gente ter a identidade de Cristo, primeiro, arrependa. Segundo, confessa. Terceiro, não pratica mais. Não, primeiro, arrepende, confessa, pede perdão e não pratica mais. E começa a ter uma vida em santidade com o Senhor. Começa a renunciar, a deixar para trás aquela identidade que o mundo está colocando em você. Ei, essa identidade aí não é a que Cristo colocou em você. Essa identidade aí não é a identidade que Cristo projetou para você. A identidade que Cristo projetou para você é filho e filha amada. Geração eleita, povo exclusivo de Deus, nação santa da Subcandará. É esta identidade. Você é lindo, você é linda. Aos olhos do Senhor, vocês são as meninas dos olhos de Deus. Vocês são escolhidas pelo Senhor. Pare de tomar essa identidade que o mundo coloca em você de mentiroso, de beberrão, fofoqueiro, prostituta, idólatra. Não é esse os planos que o Senhor tem para você. Os caminhos do Senhor são maiores e melhores que os seus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aquilo que o Senhor pensou e projetou para você ainda nem sequer chegou ao teu coração. Imagina, se você pensa coisas boas para você, imagine Deus. Aquilo que Ele pensou e projetou não chegou ainda ao seu coração, são coisas maiores e melhores. E aqui quando o profeta Ananias fala com o Senhor, né? Não, ele vai nos matar.
né? Ele vai nos prender, ele tem autoridade para fazer isso. O Senhor fala, ele é profeta, ele é vaso escolhido. Eu vou ler aqui para vocês verem. E aqui, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais do sacerdote para prender a todos o que invocam o teu nome. E disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. Então, enquanto o mundo nos julga pelo que nós somos, pelo que nós praticamos, o Senhor não nos julga pelo que nós somos. Ele sabe quem nós somos e quem nós é nele. O mundo nos julga pelo que ele vê, pela carcaça, por aquilo que você tem praticado. Mas Jesus conhece o teu interior. Ele sabe que quando ele te formou no ventre da sua mãe, ele não te escolheu, ele não te chamou para essa vida que você tá. Ele não te chamou para você viver uma vida sem ele. Ele te chamou para viver uma vida com ele. Não foi essa a identidade que ele te deu. Foi o mundo que te deu essa identidade, foi as suas atitudes, foram as suas escolhas. Foram as nossas escolhas determinam quem nós somos. A lei da semeadura existe. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como plantar limão e colher morango. Se você está vivendo de uma forma que não está agradando ao Senhor, foi a sua escolha. É as suas atitudes. Mas ainda há esperança. Saulo perseguia o povo de Deus. Açoitava, matava, batia. No povo de Deus, no povo que pregava Jesus Cristo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a história dele foi mudada. Aquele que perseguia, agora é perseguido. Aquele outrora que buscava matar o povo, colocar o povo em cárcere, achicotar o povo, agora estava sendo perseguido. Queriam matar ele, queriam aprisionar ele. Porque quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a história dele. Aconteceu com ele algo sobrenatural. Porque quando Jesus chega, ele traz vida, ele traz mudança. A palavra do Senhor nos relata que Ananias chega ali e é como se caíssem umas escamas sobre os olhos dele e ele começa a enxergar. E ele começa a falar o que Jesus fez na vida dele. Ele começa a pregar Cristo. Ele começa a pregar a palavra. Aquele outrora que perseguia é perseguido. Porque ele teve um encontro com Jesus. Jesus não olhou o passado de Saulo. Jesus deu para ele um novo nome, de Saulo ele virou Paulo. Foi um dos maiores fundadores de igreja naquela época. Foi como se fosse, não estou falando que ele é, não estou pregando heresia, mas foi como se fosse um Jesus na terra, porque Paulo largou a sua riqueza. Paulo largou a sua vida pessoal. Paulo não teve esposa. Ele viveu literalmente para Cristo. Ele viveu para o reino dos céus. Não que ele foi Jesus. Porque Paulo, ele não andou com Jesus. Ele não foi um dos 12 discípulos. Ele não andou com Jesus. Paulo foi escolhido por Jesus. Só que ele sabia muito mais coisa do que aqueles que andaram com Jesus. Não estou falando que os discípulos não teve vida com Deus. Não estou falando isso. Eles teve vida com Deus, né? Fez a obra, pregou a palavra, levou o evangelho, né? A gente sabe que Pedro apacentou as ovelhas de Cristo, também foi fundador de igreja. Mas eu estou falando que quando Jesus quer pegar uma pessoa e mudar, ele muda. Eu estou falando que quando Jesus chega, até aquele que perseguia começa a pregar a palavra, começa a levar a palavra, começa a resgatar a vida, começa a ajudar pessoas. Aquele que outrora chicoteava, batia no povo de Deus, agora está estendendo a mão para ajudar. Da subcandará. É isso que Deus faz. Para o mundo você pode não ter mais jeito. Para você ou até para o mundo, o seu caso pode estar perdido. As pessoas podem olhar para você e taxar você como o mundo quer. Ei, Jesus ele tem uma identidade para você. Jesus tinha uma identidade para Paulo.
Paulo era perseguidor dos crentes, perseguidor do povo de Deus. Mas o Senhor tinha um nome para ele, vai ser evangelista, pregador da minha palavra. Ele vai curar, ele vai expulsar demônio, ele vai abrir igreja, ele vai pregar doutrinas. Eu vou dar para ele visões da subcandará. Quem foi Paulo? Da subandará da cá. Foi um dos maiores pregadores do evangelho de Cristo. Foi um dos maiores pregadores. Quantos açoites Paulo levou, quantas prisões Paulo teve. E quando ele morreu, ele falou: encerrei a carreira, combati um bom combate. Paulo diz: para mim viver é lucro, para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro. Ele largou a vida dele e viveu verdadeiramente para o Senhor. Paulo tem, a gente vê as cartas de Paulo às igrejas, né? A gente vê os conselhos do apóstolo Paulo a respeito do casamento, das doutrinas da igreja. Foi um homem com muita sabedoria, teve muita sabedoria. E nas prisões que ele teve, ele era chicoteado, batiam nele, passava fome, ele não tinha lugar para dormir, vivia se escondendo, porque eles procuravam matar Paulo, mas ele não abandonou a carreira. Ele não abandonou Cristo, ele foi até o final, ele foi fiel. Agora muitas pessoas, porque um irmão olha de cara fechada pro outro, quer largar Cristo, quer sair da igreja. E Paulo? O que Paulo passou? O que esse profeta passou por amor a Cristo? Por amor a Cristo, tudo aquilo que ele fazia com os crentes voltou contra ele. Ele começou a ser perseguido, mas ele não abandonou ao Senhor, ele amava o Senhor. Não fique com a identidade que o mundo te dá. Fique com a identidade que o Senhor te dá. O Senhor, ele tem mais para você. Ele te ama, ele quer mudar a sua história. Eu sou prova viva disso. Ele mudou a minha história. Quem me conhece nas antigas sabe como que eu era. Tem pessoas que me veem que nem me conhecem, de tanto que eu mudei, né? Eu estou esperando o Senhor me dar a ordem, eu vou estar gravando. Me perdoe, irmãos. Eu vou estar gravando um testemunho, né, desde a minha infância, né, tudo aquilo que eu sofri, os estrupos, né, os abusos na minha infância, os abusos que eu sofri, né, pessoas que eram para meus pais, que eram ali para me proteger, né? Minha mãe levava eu para ser abusada, né? Começou ali com 6 anos. Então foi muita coisa que eu passei, muitos traumas, muitas dores, né? E devido a esses traumas, essas dores, me levaram para outros caminhos, porque a palavra do Senhor fala que um abismo puxa o outro, e um abismo foi puxando o outro, porque eu procurava no mundo aquilo que só o Senhor podia me dar. Eu tinha um vazio dentro de mim do tamanho de Deus, e eu não sabia. Eu achava que o mundo, a bebedice, a droga, ia preencher aquele vazio. Muitas das vezes eu usava a droga de uma forma de eu ficar anestesiada, de eu não sentir a dor da rejeição, de eu não sentir a dor de tudo aquilo que eu sofri na infância e da vida que eu estava vivendo. Quantas vezes eu culpei o Senhor? Quantas vezes eu falava que o Senhor era culpado daquilo que eu estava vivendo, mas não era o Senhor, eram as minhas escolhas. Eu podia escolher ter uma vida diferente. Eu podia ter deixado aqueles traumas não me paralisar. Eu podia ter deixado aqueles traumas na mão de Cristo. Eu podia ter um encontro com Jesus, porque eu conhecia a palavra. Quando meu pai morreu, eu conhecia a palavra. Mas eu queria provar o mundo. Eu queria ser livre. Eu achava que ser livre era beber, era fazer o que eu quiser, era ninguém mandar em mim, era eu ir e voltar para onde eu queria. Mas eu estava presa. Isso aí não é liberdade. Liberdade é eu poder escolher beber e não beber. É eu poder escolher fumar e não fumar. Ser livre é eu não ser presa nas minhas emoções. Ser livre é a carne não me dominar. Porque quando eu ia para a bebida, para preencher o vazio da minha alma, eu estava presa nela. Quando eu ia para a droga, eu estava presa na droga. E eu vou falar com você, não é fácil, não. Não é fácil. Porque a gente quer preencher um vazio que ninguém pode.
Só Deus pode. E no outro dia o problema tá pior. Né? Então eu deixo aqui esse devocional para vocês, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Quando eu tive o um encontro com Jesus, eu passei pelo processo de libertação, que não foi fácil. Eu lembro que eu chorava demais. Eu passei, bem dizer, 1 ano chorando na igreja. Eu estava na igreja hoje e o Espírito Santo trazia isso ao meu coração, que eu chorava demais. Porque a palavra, ela confronta, ela bate de frente com o nosso pecado. É para isso que a palavra serve, ela tem que nos confrontar, porque quando o nosso pecado é confrontado, há em nós o arrependimento, nós enxergamos que estamos errados, porque a palavra, ela traz aquilo que está oculto e escondido. E a palavra confrontando o nosso erro, ela traz a verdade, e a verdade ela liberta. Quando a palavra vem e mostra, ó, aqui você está errante. Olha na onde você está errando. Na hora ali, a gente pode não aceitar a palavra. Quantas vezes eu fui para a igreja e não aceitava a palavra, mas quando eu deitava na minha cama, eu falava, poxa vida, eu estou desse jeito mesmo. Poxa vida, isso tem me atrapalhado. Aí eu fazia o quê? Não, eu tenho que mudar nesta área. Se eu quero ter uma vida com o Senhor no altar, porque não adianta nada eu estar dentro da igreja e perder minha salvação. O que adianta eu estar na igreja de fachada? Eu tenho que estar lá e eu tenho que gerar mudança, eu tenho que ser mudada, transformada. Porque se for para mim estar na igreja, de qualquer maneira, é melhor voltar e ficar no mundo. Eu não quero estar na igreja de qualquer maneira. Sou ser humana, sou falha, sou pecadora. Tem muitas coisas em mim que precisam ser moldado. Mas eu tô agarrada com Cristo. Eu falo com ele, Senhor, eu sou fraca, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. Jesus ele pode. Nós que temos que deixar a palavra nos mudar, nos transformar. Quando a gente vai na igreja e quer pregar a verdade, não é porque o pastor, o presbítero ou quem está no altar está te confrontando, não. É a palavra que está te confrontando. É a palavra que quer que você mude. É o Senhor que quer que você mude. Ele está te mostrando onde está o erro. Ele está te mostrando na onde que está errado, na onde que está fazendo a sua vida ficar toda desandada, na onde que está causando dor, sofrimento. Ó, você precisa mudar aqui, porque isso aqui tem te atrapalhado. Aí a palavra vem e confronta, bate de frente com nós. Mas a mesma palavra que entra rasgando, que entra doendo, ferindo, ela sai curando. Ela sai curando. Porque essa palavra que entra e nos confronta, que nos rasga, que bate de frente com nós, é a mesma que tem o bálsamo, é a mesma que cura. Porque depois, quando você vai refletir, você fala, poxa vida, eu estou assim. É isso que tem me atrapalhado, eu tenho que mudar. Então é para isso que serve a palavra do Senhor, para nos confrontar, para nos mudar, para gerar em nós arrependimento, para nos fazer ter um conserto diante do Senhor. Então eu deixo aqui, né, esse devocional para vocês, né, e falou também muito ao meu coração, né, a partir do momento em que você ter um encontro verdadeiro com o Senhor, a sua identidade ela vai voltar, né, é lógico que é um processo, há um processo de libertação, né, é tudo com o tempo, nada acontece no nosso tempo, é tudo no tempo do Senhor. Né? Você não vai ir para a igreja e no outro dia vai estar tudo mil maravilha, não. Há um processo a acontecer. Você vai passar por um processo, mas nesse processo você vai ser vencedor. Você vai ser limpo daquilo que te aprisiona. Você vai ser livre das prisões. Eu deixo aqui esse devocional para vocês, tá? Tenha a identidade de Cristo. A sua identidade não é aquela que o mundo projetou, não é aquela que o diabo coloca na sua mente. A sua identidade é a identidade de Cristo, né? Mas para você ter a identidade de Cristo é necessário você deixar o Senhor mudar você. E é necessário você se esforçar, porque não é ficar de braços cruzados esperando cair do céu, não. Nós também temos que fazer a nossa parte, né? A palavra do Senhor fala que quando o Senhor se mostrou para Moisés naquela sarça ardente, o Senhor fala com Moisés, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. E Moisés tirou a sandália do pé. Deus não desceu lá na terra e tirou a sandália do pé de Moisés, não. Então, tem atitudes que é nós que temos que tomar, né? As atitudes são nós que temos que tomar. O Senhor, ele nos dá os direcionamentos, ele nos mostra o caminho certo, ele nos mostra o que temos que fazer, mas as atitudes somos nós que temos que tomar. Amém?
A paz do Senhor. Deixa aqui esse devocional para vocês, compartilha, né? Compartilha, deixa seu like, se inscreve aí no canal, me ajude a propagar a palavra do Senhor, manda essa palavra, né, para uma pessoa que o Senhor tocar no seu coração, que precisa ouvir essa palavra, né? Uma pessoa que não tem mais esperança, que acha que tá tudo terminado, né? Porque não está acabado, né? Ele pegou um homem que perseguia o povo de Deus e fez ele pregador da palavra. É assim que Deus age no impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.